Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo no livro dos Salmos. E como nós já aprendemos no estudo sobre a introdução aos Salmos, há diversos tipos de salmos em nossas Bíblias. Praticamente nós temos salmo para todas as ocasiões e circunstâncias pelas quais nós passamos. Há salmos para quando nós estamos tristes ou também para quando nós estamos alegres. Há salmos de lamento, de celebração, de louvor, inclusive também há salmos imprecatórios. Um desses tipos de salmos são os salmos didáticos, ou também chamados de salmos sapienciais. Diferentemente dos outros tipos de salmos, esses se dirigem aos adoradores e têm o objetivo de nos ensinar alguma lição muito importante para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa prática, as nossas ações. O Salmo 19, que nós iremos estudar hoje, ele é um dos salmos didáticos. E ele tem o objetivo de nos ensinar sobre o valor e a importância da revelação divina. E nele, o salmista descreve como a criação revela o poder e a glória de Deus, mas também ele se refere ao valor e à importância das Escrituras para as nossas vidas. E nesse salmo nós aprendemos que o conhecimento de Deus está acessível a todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam. E esse salmo nos apresenta 3 etapas desse conhecimento acerca de Deus que nos está disponível. Então, a primeira etapa desse conhecimento que o salmista vai mencionar aí é a revelação geral de Deus. Ele começa, primeiramente, dizendo que os céus anunciam a glória de Deus. Ele vai falar da revelação geral e de como Deus se manifesta a nós, como Deus se dá a conhecer a nós, como Deus se revela a nós de uma maneira maravilhosa, principalmente através da sua criação. Então ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A palavra traduzida aqui como proclamam se refere a uma narrativa que pode ser lida em um livro ou também pode ser ouvida por um narrador. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, mas ele também diz que esses mesmos céus demonstram as obras das mãos de Deus. Logo em seguida, então, ele declara que o dia e a noite também anunciam a glória de Deus. Ele diz: um dia discursa, a palavra usada aí é nabar, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, ele diz aí, né, a palavra usada aqui nesse versículo, como já disse, é a palavra nabá. Tem o sentido de borbulhar, como uma fonte de água, né, que está jorrando ou que está tentando jorrar da terra. Conhecimento que está brotando da natureza para nós. Dessa mesma palavra deriva também a palavra profeta, a palavra nabi. O salmista também, no versículo 3, ele declara que essa criação que proclama a glória de Deus, eles anunciam essas coisas sem palavras audíveis. Ele diz, né? Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Então é uma comunicação, é uma pregação que Deus se revela na criação, mas sem palavras audíveis. Eles falam, mas comunicam, pregam, mas sem uma comunicação verbalizada. Porém, né, embora a natureza ela não tenha palavras audíveis, porém, a mensagem que elas transmitem pode ser ouvida por toda a terra. Ele diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, ele diz aí, né, que essa criação, embora sem palavras, embora sem som, mas prega, anuncia e proclama também a glória de Deus. Em seguida, o salmista também vai dizer que o sol também anuncia a glória de Deus. Ele diz: o qual, como noivo, falando do sol, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho.
ele percorre o seu caminho de forma altaneira. O salmista diz isso. Seu brilho e o seu calor abrange toda a terra. Ele diz aí, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A ideia aqui é que nada consegue se esconder ou se ocultar da luz do sol. Ela manifesta tudo e todos. Manifesta-se também a tudo e manifesta-se também a todos. Embora o sol, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, com toda a sua imponência, porém, o salmista disse que o Senhor pôs limite à sua atuação. Aí no versículo 4, na parte B, ele diz, aí pôs uma tenda para o sol. Aí ele está falando, obviamente, o sujeito oculto aqui, ou o sujeito implícito aqui dessa oração é Deus. Então, nós poderíamos ler, aí pôs Deus uma tenda para o sol. Então, embora toda a sua grandeza, embora toda a sua imponência, né? Mas o sol, ele tem o seu limite, ele tem o seu percurso, ele tem a sua rota, né? Usando aí uma linguagem do senso comum, ele tem a sua maneira de agir, tudo isso, então, segundo o salmista, né? E nós cremos dessa maneira, tudo isso é determinado por Deus, pelo poder e pela soberania do Senhor. Portanto, Deus se revela de modo geral na criação, e essa revelação dele, de Deus, está acessível a todas as pessoas, em todos os lugares e também em qualquer tempo. Ninguém pode usar a desculpa de que não pôde, né? Ou não teve acesso ao conhecimento de Deus, porque todos têm, inclusive, na própria criação. Então, esse salmo ele nos ensina, né, a importante lição de que o conhecimento de Deus está acessível a todos nós. E eu mencionei a primeira etapa desse conhecimento acerca de Deus que nos está disponível, a revelação geral de Deus. A segunda etapa do conhecimento de Deus, que nos está disponível também, é a revelação especial de Deus. Então, nós temos, além da revelação geral de Deus, na criação, na natureza, mas Deus também se revela a nós de uma maneira específica, de uma maneira especial. Aonde? Principalmente, né, na sua palavra. Então, primeiramente, aí o salmista, ele apresenta versos duplos, nos quais ele descreve aí, nessa segunda estrofe, as características e os resultados da palavra de Deus. E aí ele está falando agora, né, da revelação especial de Deus na sua palavra. Então ele começa dizendo aí que essa palavra de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia aqui é de algo inteiro, completo, pleno. Essa palavra também, ele diz, é fiel e dá sabedoria aos inexperientes. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra traduzida aqui por simples descreve alguém ingênuo, inexperiente, alguém destituído de sabedoria. Mas o salmista também diz que essa palavra, ela é correta e ela alegra o nosso coração. No versículo 8, na primeira parte desse versículo, ele fala disso. A palavra hebraica usada aqui, yachá, ela tem um sentido de algo reto, correto, direito. Mas também o salmista nos diz, na segunda parte do versículo 8, que essa palavra ela é pura e nos dá entendimento. Ele diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A ideia aqui é de algo sem mistura, sem contaminação, algo genuíno, puro. Ele também diz que essa palavra é límpida e permanece para sempre. Ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A palavra usada aqui se refere a algo cerimonial e eticamente santo, alguma coisa que é separada, consagrada para o Senhor. Mas ele também diz que essa palavra ela é verdadeira e completamente justa. Ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra hebraica, ele usa aqui duas palavras hebraicas importantes. A palavra emet descreve algo, alguém verdadeiro, fiel, confiável, alguém que tem credibilidade. A palavra hebraica tzadak, traduzida por justiça,
se refere a pessoas corretas, justas, íntegras em suas palavras e também em seus procedimentos. Então, essas são características da palavra de Deus. Em seguida, meus irmãos, o salmista pontua aí o valor da palavra de Deus. No versículo 10, ele vai destacar que essa palavra ela é muito mais valiosa do que o ouro puro, mais puro ouro, ele diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E em seguida ele diz que além de ser valiosa, muito mais do que o ouro puro, essa palavra também ela é muito mais desejável do que o mel mais concentrado. Ele diz que são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Portanto, além de se revelar de modo geral na criação, Deus também se revela de modo específico a nós, na sua palavra, nas escrituras sagradas. Essa palavra ela deve ser valorizada acima de qualquer outra coisa em nossa vida. É por meio da palavra de Deus que ele fala aos nossos corações, que ele nos fala, que ele manifesta a nós a sua vontade, que ele determina para nós o que nós devemos fazer, como devemos dirigir a nossa vida. Portanto, o conhecimento de Deus está acessível a todos nós. Ele nos mostra isso no Salmo 19, e eu apresentei até aqui duas etapas desse conhecimento acerca de Deus que nos está disponível. Primeiro, nós falamos da revelação geral de Deus, na criação, na natureza, mas falamos também da revelação especial de Deus, nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, que é pura, que é doce, que é justa, que é íntegra, que é completamente verdadeira. Mas a segunda etapa do conhecimento que Deus dá a nós, ele vai falar também da relação da palavra de Deus conosco. Os versículos 11 ao versículo 14, a última estrofe desse salmo, ele vai falar então da relação da palavra de Deus conosco, como nós podemos nos relacionar com essa palavra, como essa palavra afeta ou pode afetar a nossa vida e também o nosso comportamento. Então, primeiramente, o salmista declara que nós somos admoestados pela palavra de Deus. Aí, na primeira parte do versículo 11, ele diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo. E em seguida, ele diz também que, além de sermos admoestados pela palavra de Deus, nós também somos recompensados em guardar essa palavra. Ele diz: e em os guardar, a grande recompensa. Então, essa palavra ela nos exorta, ela nos admoesta, mas também ela nos abençoa quando nós aguardamos, quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, quando nós decidimos viver essa palavra, praticá-la também em nossas vidas. Em seguida, o salmista diz que nós somos guiados ao bem pela palavra de Deus. Ela nos ajuda a discernir as nossas próprias falhas. Ele diz: quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Mas a palavra não apenas nos ajuda a discernir as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas mazelas, mas essa palavra também nos livra da soberba, da arrogância, uma vez que nos mostra quem somos, uma vez que revela o nosso coração, as nossas intenções, uma vez que ela mostra, o nosso pecado, ela também tira de nós qualquer possibilidade de arrogância, de justificação, de tentar se justificar por meio das nossas ações, ou de tentar ser melhor do que alguém. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, essa palavra, ela nos livra da arrogância, mas também ela nos torna irrepreensível quando nós a praticamos, quando nós colocamos essa palavra realmente como a norma, como a bússola da nossa vida. E, finalmente, então, o salmista acrescenta que nós somos capacitados a agradar ao Senhor através dessa palavra. No último versículo do Salmo, ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
O salmista, então, aqui pede que suas palavras, que seus pensamentos sejam agradáveis na presença do Senhor. Como nós podemos ter uma mente limpa, um coração limpo, um coração puro, pensamentos puros? Como nós podemos ter uma vida irrepreensível? O próprio salmista, lá no Salmo 119, nos responde, né? Observando segundo a tua palavra. Então, a palavra é que nos faz ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida piedosa e que agrade ao Senhor. Portanto, meus irmãos, à medida que nos aproximamos da palavra de Deus, à medida que essa palavra ela passa a trabalhar em nossa vida, ela tem um efeito positivo, ela tem um efeito santificador em nossa vida. Paulatinamente, essa palavra nos livra do pecado, nos livra da injustiça e conduz os nossos pés à vontade do Senhor. Sua gradual atuação santifica a nossa vida e nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Então é importante que nós alimentemos a nossa vida pela palavra. É importante que nós meditemos na palavra. É importante que esta palavra esteja sendo saturada mesmo, né, em nossa vida, em nosso coração, que nós meditemos nessa palavra dia e noite, como lá diz muito bem, né, o salmista. Então, como nós aprendemos, o Salmo 19 ele é um salmo didático. E nele nós aprendemos que o conhecimento de Deus está acessível a todos nós. E neste salmo nós notamos 3 etapas desse conhecimento acerca de Deus que nos está disponível. Primeiramente, esse conhecimento nos está disponível na revelação geral, conforme nós observamos nos versículos de 1 a 6. Em segundo lugar, esse conhecimento também está disponível na revelação especial de Deus, dos versículos 7 a 10. E, finalmente, esse conhecimento de Deus também nos está disponível na revelação da palavra conosco, dos versículos de 11 a 14. Então, nós devemos louvar ao Senhor por ter se revelado a nós, tanto de modo geral, quanto também de modo especial, principalmente por meio da sua bendita e gloriosa palavra, a qual nos ensina, nos exorta, nos repreende, mas também nos alimenta e revigora a nossa vida. Então sejamos gratos ao Senhor pela sua palavra e pelas escrituras sagradas as quais nós temos para edificar nossas vidas. Que Deus nos abençoe.